Bem-vindo todos. Nós vamos fazer agora a nossa aula sobre o controle voluntário da motricidade. Essa é uma aula razoavelmente complicada. Nós vamos tentar simplificar e eu vou ter que condensar ela. Mas mesmo condensando, nós vamos ter que dividir essa aula em duas partes. Essencialmente, nós vamos falar aqui agora sobre esses temas aqui, tá? Nós vamos falar sobre todos esses temas, mas nós vamos falar sobre como é que você faz o movimento voluntário, onde é que isso, o papel do córtex primário, o motor primário nessa história, qual é o papel das áreas que projetam para ele, como a área córtex pré-motor, área motora suplementar, córtex frontal, o parietal e outras áreas motoras que formam esse circuito. E depois nós vamos falar sobre outros dois sistemas de controle que auxiliam violentamente o controle voluntário, que seria dos núcleos da base e do cerebelo. Essa parte do núcleo da base do cerebelo eu vou deixar para falar numa parte 2. Agora nós vamos nos concentrar em falar especificamente sobre as estruturas corticais e essas vias córtico-espinhais que estão relacionadas ao movimento voluntário. Então, parte 1, córtex motor primário, suplementar, pré-motor, frontal, parietal. Parte 2, núcleos da base e cerebelo. Então vamos lá que nós temos coisas demais para falar hoje ainda. Essencialmente, nós vamos falar sobre esse tipo de importância para o movimento voluntário, essa comunicação entre sistemas sensoriais, tanto proprioceptivo, quanto somatosensório, quanto visual, quanto auditivo, para poder comunicar de alguma forma com o sistema motor, porque isso é o que vai nos permitir no sistema sensorial fazer detecção, análise, estimativa, se eu quero pegar o copo, quão distante o copo está, se eu quero beber água, qual que é a melhor estratégia, eu vou até um bebedouro, eu simplesmente pego um copo d'água que está próximo, qual é a estratégia, tem uma geladeira próxima. Então, muito disso está relacionado ao sistema sensorial comunicar com a forma que nós interagimos com o mundo que nos cerca, inclusive modificando o mundo que nos cerca. Então, nessa hora, essa coordenação, planejamento, execução intencional. E eu queria fazer aqui uma ressalva gigantesca sobre o que é esse movimento voluntário quando comparado ao do reflexo. O reflexo, dado um estímulo, você tem uma saída, você não modula, você pode modular o tipo de reflexo, mas você não, vamos colocar, ele é involuntário, você não toma decisão se vai ou não vai acionar aquele circuito passa para um mecanismo que tem pouquíssimas sinapses, pouquíssimos neurônios, ele é quase que um processo hardware, é quase que uma coisa que é parte da máquina, né? Da máquina motor em si. Isso significa que, vamos supor que você tenha um reflexo que você acha inconveniente, porque do ponto de vista social, você não gostaria de apresentar aquele reflexo na frente dos seus colegas, na frente... Eu sinto muito, você vai apresentar o reflexo, dado o estímulo, você vai ter o reflexo. E isso, isso independe de você, ou seja, tem vários reflexos que nós temos que nós até preferimos não deixar que as pessoas vissem, mas vai acontecer. Já o movimento voluntário, você pode planejar o movimento e falar o seguinte, não, eu quero fazer tal coisa, mas devido ao contexto que você está nele, você pode parar o movimento, você pode vamos dizer, escolher não executar o movimento. E essa é uma gigantesca diferença que nós vimos até agora entre processos como reflexo e processos voluntários. Esse movimento voluntário é altamente complexo, relacionado a um monte de processos, inclusive o contexto no qual você está. Ou seja, você pode ter um determinado planejamento para executar um programa motor em um contexto que você não acha adequado quando executado em outro contexto. Então, até isso vem em conta. Então, uma quantidade enorme de áreas corticais vai fazer parte desse processo. Perfeito. Então, nós estamos falando desse fluxo contínuo, né, de informações sensoriais que vão nos ajudar a guiar, que vão nos localizar, que vão nos explorar. E é muito importante entender que isso faz parte não só da nossa capacidade de saber ter o mapa do espaço que nos cerca, mas também ter o mapa do nosso espaço peripersonal, né? Onde, as coisas que estão ao redor de nós. E você vai ver que esse espaço peripersonal é muito dependente de você ter informação proprioceptiva sua, de para onde a sua cabeça está apontando, onde seus braços estão, onde as suas pernas estão, que tipo de postura que você está nela.
tudo isso vai fazer diferença. Poxa, do jeito que eu estou colocando, esse problema está parecendo extremamente complicado e que vai ser difícil de entender. Então, vamos por partes. Como é que nós começamos a sacar que tinha uma área cortical que provavelmente estava relacionada a esse processo de controle motor? Do mesmo jeito que em outras áreas sensoriais, a gente foi dando as explicações de como é que a gente entendeu que aquela área provavelmente estava relacionada a algum processo sensorial. Eu queria colocar o primeiro, que seria essa marcha jacksoniana, né? Eu falei isso na minha aula introdutória, mas baseado em pacientes que tinham crises epiléticas e eles tinham um tipo de sequência comportamental bem específico e bem sequenciado, o Jackson chutou que provavelmente existia um córtex motor. E nessa ideia do córtex motor, ele inclusive falou quais áreas estavam em sequência, que provavelmente seria o mapa desse córtex motor, ou seja, que área estava representando o quê. Também na minha aula introdutória sobre neurociências, eu falei sobre o trabalho do Fritz Hitzer, do trabalho do Ferrier, mas esses aqui são trabalhos muito interessantes, onde é que eles fizeram estimulação elétrica de áreas específicas, o que nós entendemos no ser humano, e aqui como área 4 de Brodmann, que seria áreas do córtex motor primário, e ele foi capaz, estimulando eletricamente essas áreas, fazer com que esses cachorros tivessem movimentos muito específicos. Então, assim, começou aqui a ideia de que existia uma estrutura cortical responsável pelo movimento, ou pelo menos uma estrutura cortical capaz de elicitar, capaz de engatilhar determinados tipos de comportamentos, né, de respostas motoras. Eu acho que o trabalho do Sherrington, como eu coloquei, depois vocês assistem minha aula de sistemas reflexos, eu acho ele espetacular, porque ele mostra que essa organização ela existe na medula. Eu não preciso de estruturas corticais para acionar programas motores locais da medula que fazem comportamentos complexos como esse, de marcha. Mas eu tenho áreas mesencefálicas ou corticais que modulam o comportamento das marchas, podem iniciar esse processo de marcha independente de ter estímulo externo. E eles podem modular a rapidez, a intensidade e até mesmo o padrão desse tipo de marcha. Então, esse trabalho do Sherrington ele foi muito importante porque ele separou o que era uma resposta a nível que poderia ser explicada a nível de medula espinhal, daquele que seria esse supraespinhal, ou esse voluntário. Então vamos lá. Em seres humanos, o grande marco da nossa história foi quando esses trabalhos que a gente viu, essa inferência do Jackson, ou esses do Ferrier e do Hitzer, e do Fritz Hitzer, foram reproduzidos em seres humanos. E o Penfield teve um papel importantíssimo nisso. Esse grupo do Penfield, no Canadá, foi impressionante. Eles fizeram vários trabalhos, até mesmo quase que do ponto de vista filosófico dentro da área de neuro, que foi espetacular. Se você pegar os trabalhos de Donald Hebb com a ideia dele da organização do comportamento, é de um insight espetacular, espetacular. E os trabalhos de memória feitos com o paciente HM, com a Brenda Milner, o marido da Brenda Milner trabalhando com o James Olds, com a estimulação elétrica de áreas cerebrais. Esse grupo de pesquisa trouxe grandes contribuições. Mas, essencialmente, o que ele fez foi, pegou um paciente que tinha epilepsia e aproveitou que ele já estava fazendo a cirurgia para poder fazer a remoção do foco epilético. Ele começou a fazer estimulação em várias áreas, entre elas as áreas motoras, a área 4 de Brodmann. E quando ele foi fazendo, ele foi vendo que estimulação em áreas específicas do córtex geravam respostas motoras em membros específicos. Então, por exemplo, o pé, a mão. Observa que o tamanho é bem diferente. E isso é verdade. O que ele mostrou aqui é que eu tinha uma área gigantesca, principalmente no caso do ser humano, para a musculatura distal dos dedos. Ou seja, uma musculatura mais distal do controle dos dedos. Isso significa, e nós vamos ver isso depois, inclusive essa é uma das raras situações onde é que eu tenho um grande número de motoneurônios superiores projetando para os motoneurônios inferiores da medula, né, motoneurônio alfa, controlando quase que pares específicos de músculo.
você vai ver que em outras situações do corpo, eu tenho um motoneurônio projetando para vários outros lugares. Inclusive, a grande parte desses motoneurônios corticais projetam para interneurônios medulares. E com isso, eles projetam tanto para interneurônios quanto para motoneurônios, mas de uma forma mais difusa. Salvo essa região da mão, que, se você der uma olhada, tem uma gigantesca representação cortical. Inclusive, isso levou a esse desenho distorcido, que a gente chama de homúnculo, mostrando como é que o modelo ficaria se eu fizesse os membros do tamanho do que seria a quantidade de neurônios, motoneurônios superiores ou corticais relacionados àquele membro. Então, assim, como eu tenho uma área gigantesca do córtex associada aos dedos e às mãos, ela ficaria com uma mão enorme. E aqui, só para colocar em paralelo, esse aqui seria o homúnculo do sistema motor e aqui estaria o homúnculo do sistema sensorial. E, então, isso aqui é um real mapa de como é que ele ia fazendo a estimulação elétrica. Eu sei que parece estranhíssimo isso, mas isso aqui o paciente está vivo, né? O paciente está lá com o crânio aberto e eles estão botando os numerozinhos e estimulando eletricamente as áreas, né? Bom, eu acho que fica óbvio agora que tem uma certa hierarquia nisso. Eu tenho uma hierarquia no córtex, eu tenho tronco cefálico e medula espinhal, tanto da parte sensório-motora conversando uma com a outra, mas eu tenho muita coisa que é resolvida a nível de medula, ou seja, eu não preciso de... Se eu faço uma estimulação de motoneurônio de um flexor, eu não preciso me preocupar em inibir o extensor. Existe todo um circuito medular que vai tomar conta disso. Se eu quero gatilhar um processo de marcha, eu posso ligar um programa motor local na medula que vai fazer toda a sequência de ativação, de oscilação do flexor de um lado, estimulando o extensor do outro contralateral, inibindo o extensor ipsilateral, que por sua vez estimula o extensor contralateral. Ou seja, tem todo um jogo aí de circuitos na medula que fariam, inclusive, esse movimento de marcha, como a gente viu lá com o Sherrington. E muitos desses circuitos aqui na medula são razoavelmente complexos, ou seja, se eu mando um músculo ficar de um determinado tamanho, alças de feedback, como nós mostramos nos nossos aulas sobre proprioceptores e reflexos, eles são capazes de controlar e fazer o músculo ficar daquele tamanho, independente do que você... da carga que você coloca no músculo, ou seja, uma carga dá uma estirada, a medula é capaz de reorganizar isso. Então existe todo um controle medular que já é capaz de resolver uma parte gigantesca do que nós entendemos como movimento. Mas entenda, essa parte aqui não tem nada a ver com voluntário. O voluntário poderia mandar projeções para ela e gatilhar esses programas motores, ou esses padrões motores na medula. Mas ele teria que vir daqui de cima. E não só isso, mas para gatilhar um programa motor, vocês vão ver que eu preciso de informação sensorial. Eu preciso de saber, ou seja, pelo menos o circuito cortical tem que ser capaz de identificar se aquele programa que ele está executando realmente está acontecendo como previsto. E fazer correções em tempo real. Ele tem que corrigir isso, porque se ele não for capaz de corrigir isso em tempo real, o movimento pode sair totalmente errado, né? Então vamos começar. Podemos dividir esse negócio aqui, então, em níveis. Entre o nível mais alto e até o nível de execução mais baixo. E se você der uma olhada aqui, aqui estão o sistema cortical de controle, o sistema de tronco cefálico e o sistema espinhal, como eu tinha colocado naquela sequência. E aqui você tem conversas, né? Ou seja, o sistema cortical pode mandar informações via núcleos da base, né? Ou gânglios da base, e ele volta pelo tálamo e volta para cá. E ele forma faz um sistema de retroalimentação. A mesma coisa pode acontecer com o cerebelo. As informações sensoriais podem entrar para o cerebelo, elas podem vir para cá, elas podem ir direto para o córtex. E nós vamos mostrar isso. Essa informação sensorial pode ir direto para o córtex sensorial primário e do sensorial primário para o córtex motor. Então aqui você tem informação sensorial vindo para o tálamo, do tálamo para o córtex. Você está vendo isso aqui, ó, esse caminho aqui. Então essa aqui é a mesma informação sensorial. E obviamente a saída final disso, em algum ponto, tem que passar pela medula espinhal e acionar os motoneurônios inferiores que vão gatilhar o sistema. Então, o que é que nós estamos discutindo aqui? Essencialmente é a organização do tipo de movimento. Ou seja, no nível mais alto está a estratégia.
qual que é o alvo do movimento? Eu quero pegar um copo. As áreas de associação com o neocórtex e núcleos da base prosencéfalo vão ser importantes nesse negócio. Então, qual é o meu alvo? Ele está próximo de mim, eu tenho que andar até ele. A tática. Essa tática seria quais... Porque para pegar o copo, então, vamos supor que eu tenho um copo aqui. Eu tenho que gerar uma tática onde é que eu movo para interceptar o copo e, ao mesmo tempo, eu estou apertando a mão. Eu estou fazendo um movimento de pegar e o movimento de segurar. Então, no movimento de segurar, eu tenho que esmagar o copo, porque se eu pegar ele muito leve, ele escorrega e cai. E se eu pegar ele muito forte, eu posso quebrar o copo, posso quebrar o vidro. E o que depende disso? Olha, depende de um monte de coisa. Inclusive, se eu tenho uma ideia do que o objeto que eu estou pegando é muito leve, eu posso segurar bem fraquinho. Se o objeto que eu estou pegando é muito pesado, eu vou ter que apertar com muita força. Então, dentro dessa história, muito disso tem a ver com experiência prévia, tem a ver com até mesmo o que eu preciso para conseguir fazer com que aquela estratégia seja executada. E a última parte seria a execução propriamente dita. Então, nessa parte da execução propriamente dita, é aí que eu vou ativar sequencialmente. E entenda, se eu quiser pegar o copo, deixa eu voltar aqui, se eu quiser pegar o copo e eu apertar antes de chegar aqui, eu dou um soco no copo. A sequência de movimentos, a sequência de ativação dos pares musculares é crucial. Eu tenho que ativar todos os pares musculares numa sequência perfeita, né? Se eu não fizer isso, eu não vou botar o seguinte: a execução do meu processo vai ser muito mal feita e eu posso não conseguir segurar o copo. Perfeito. Então, isso aqui é só para dar uma ideia do que é que está envolvido e a complexidade do sistema. Então, aqui estão as áreas motoras. Eu tenho projeções que vão para os núcleos da base e sobem. Depois eu vou mostrar. Nós vamos discutir um pouco a anatomia desse processo. Aqui estaria o complexo amigdalóide, que estaria na parede do úncus, na parte interna. Aqui seria o caudado. Aqui você percebe ele furando a cápsula interna, né, e indo até o putama. Então isso aqui a gente chama de corpo estriado. Depois tem globo pálido externo, globo pálido interno. Aí vai para estruturas talâmicas, depois sobe. Então ele faz aquela alça de feedback que a gente mostrou de motor, núcleos da base. E eu tenho a mesma alça de feedback passando pelo cerebelo. E obviamente eu tenho saídas diretas daqui que vem para cá ou batendo em vários núcleos. Não no caso do cerebelo e do núcleos da base, mas eu posso ter projeções corticais que acertam estruturas de tronco cefálico, ou de mesencéfalo, até técnico mesencefálico, e que depois projetam para a medula espinhal. Nós vamos discutir algumas dessas vias descendentes córticos espinhais. Tá? Então, eu só estou mostrando aqui o que eu acabei de falar. Vamos começar, então, propriamente o córtex motor primário. O córtex motor primário está nessa área aqui, então eu vou fazer um desenho dele, está separado aqui. Essa foi uma definição citoarquitetônica, né? E eu já vou falar como que ela foi feita, né? Mas essa foi feita por Brodmann, né? Quando ele montou isso, e tem algumas razões pela qual ele separou essa área, mas esse seria o córtex motor primário. Essa aqui ficou conhecida, essa aqui é a área 6 de Brodmann, tá? Essa aqui eu estou desenhando aqui. Para efeitos didáticos dessa aula, eu vou dividir ela só em duas partes. Mas, na verdade, essa área 6 é dividida em 6 partes diferentes. F1, F2, F3, F4, mas a gente chama essa área aqui de cima de área motora suplementar. E a gente chama essa parte aqui, ó, de área pré-motora. Essa aqui é a pré-motora, é o córtex pré-motor. Essa aqui é o frontal, né? Isso aqui é o frontal. Essa área aqui é muito importante, essa área aqui, ó. E ela é a que a gente chama de área parietal, o córtex parietal posterior. E as áreas 3, A, B e C, 3A, B e C de Brodmann, essas são as áreas sensoriais. Então, isso aqui seria o córtex sensorial, tá? Então, só colocando, esse é o córtex primário, esse é o córtex motor. Essa é a área motora suplementar. Essa área aqui de cima, a área motora suplementar, ela até foi descoberta posteriormente. E nós vamos falar sobre ela. Mas, e aqui, obviamente, né, aqui eu estou mostrando a parte de fora do cérebro, mas se você olhar a parte mesial dele, né, então dentro da linha média, você vai ver o giro do cíngulo, você vai ver aqui o corpo caloso. Opa, desculpa. Aqui é o corpo caloso, né? Você está vendo ele aqui, né? E essa região aqui, que é o giro do cíngulo, essa aqui é uma área
que também é uma área motora. Aqui está o tálamo, né? Esse aqui seria o tálamo. Aqui você está vendo ponte e bulbo, né? Aqui é a abertura do quarto ventrículo. Aqui você vê o óbix aqui abrindo, aqui é o cerebelo. E esse aqui é o aqueduto de Sylvius, e o terceiro ventrículo estaria aqui no meio, né? Só para lembrar um pouco da anatomia.